Salve a terra dos altos coqueiros! Hoje, professor, que é isso aí? Eu sou com essa bandeira. Nada mais é do que uma homenagem ao nosso estado, que no dia 6 de março de 1817 se tornava um país. Pernambuco é resistência, Pernambuco é um estado arretado e temos orgulho sim de ser pernambucano antes de tudo, tá bom? Então essa hora maravilhosa não podia deixar essa homenagem, né, ao nosso estado. Tá aqui, ó, na pele. Então vamos começar essa aula com América pré-colombiana, tá bom? E a gente vai entender um pouquinho sobre esse assunto. E que é esse assunto, professor? Nada mais é do que isso aqui, ó. Eu vou deixar na tela de vocês para a gente já deixar um pouquinho o que foi que a gente viu na aula anterior, tá bom? Nas aulas anteriores, vimos a importância do surgimento do mercantilismo, tá bom? E o que é isso, professor? Mercantilismo nada mais é do que o comércio, tá bom? O surgimento desse comércio através do lucro, né? Desse êxodo rural para os centros urbanos. E isso começou lá na Europa, que você está lembrado, não é? E com isso a necessidade de expansão para a busca de mercadorias. Então toda a sociedade ela precisa de mercadorias, essa matéria-prima, né, para vender. Então o que é que fez? A Europa precisou ir atrás de novos lugares e ela foi através do investimento das grandes navegações, como você vê na imagem do lado, né, as caravelas portuguesas, né, por exemplo. Em 1492 nós temos Colombo, que chegava às Ilhas das Antilhas, no Caribe. E assim descobria, entre aspas, né, eu coloquei, porque não descobriu nada, já existia, né? Então, o continente americano e, posteriormente, Cabral chegava ao Brasil em 1500, lá na Bahia. Então, a gente viu que essas aulas anteriores que nós temos, né, aula 1, 2 e 3, a gente viu a introdução. Para você que está se perdendo aí até agora, a gente viu na aula 1 a introdução da Idade Moderna, na aula 2 o mercantilismo, e na aula 3 as grandes navegações, e agora a gente vai ver os povos pré-colombianos, né, que são povos que aqui já habitavam, né, sistematicamente antes dos portugueses e espanhóis, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, na tela os povos pré-colombianos. Vejam aí comigo na tela para a gente entender. E o que é que acontecia? Os povos pré-colombianos são denominados devido à ausência do descobrimento de Colombo na América, tá bom? Para o Brasil se utiliza o termo pré-cabraliano, né? Ou seja, de Cabral. Entre outras culturas pré-colombianas, podemos encontrar os incas, os astecas, os maias, os amarais, ticunas, nazecas e entre outras. Mas a gente vai dar destaque a essas três, porque são as mais importantes, né? Onde tem mais vestígios históricos, né? Não é que a nazecas não é mais importante do que as maias. Não. É porque é onde tem mais vestígio histórico e onde a gente mais trabalha, tá bom? Então, no mapa que você está vendo na tela, a gente tem os maias que vão ficar ali na Guatemala, numa parte do México, tá certo? Nós teremos os astecas, que vai ficar na parte vermelha, os maias ali na Guatemala, mais ou menos, e os incas na Cordilheira dos Andes, que é na América do Sul, tá certo? Então, são três grandes impérios, né, que habitavam nessas três regiões, né? América do Norte, Central e do Sul, tá certo? Já a galera do Brasil, que a gente vai ver depois, né, não era império, eram tribos indígenas. É totalmente um pouco diferente da cultura maia, tá bom? Mas isso é lá na frente ainda, tá certo? Então, vem para cá comigo para as civilizações pré-colombianas, que é o que a gente vai estudar hoje.
Então, as civilizações pré-colombianas mais estudadas são as incas, astecas e maias. Estes três povos eram sedentários e viviam em cidades onde havia templos, palácios, mercados e casas. Embora sejam muito diferentes entre si, podemos destacar algumas características comuns das sociedades pré-colombianas. As sociedades pré-colombianas eram extremamente de hierarquia, com o imperador no topo, seguido por sacerdotes, chefes militares, guerreiros, camponeses que cultivavam a terra. Como qualquer sociedade, sempre foi assim. A gente vai ter a figura de um rei, a figura do sacerdote, a figura militar e a figura dos camponeses. Então é super comum nós termos essa hierarquia, essa base de pirâmide, né? Então, a agricultura, para variar, em todo momento da sociedade, a agricultura vai ser a base principal da economia. Então, não tem mistério, tá bom? Aí a gente tem na tela os maias, tá certo? Que você tá vendo aí, os maias, que se estabeleceram onde é o sul do México, em Guatemala, Belize e Honduras, e cultivavam algodão, milho, tabaco e desenvolveram um sofisticado sistema numérico, né? Como foi o caso dos mesopotâmicos, dos egípcios, perdão. Então todos eles tinham um desenvolvimento, né, de uma cultura linda, maravilhosa. E aí você está vendo do lado da tela a pirâmide maia, né, em homenagem a um deus, né, deles. E é no templo aí sacerdote, então não só tem pirâmide no Egito não, na América também tem, tá certo? No entanto, o que mais chama a atenção nos maias é sua impressionante arquitetura, que até hoje sobrevive, né? Então você vê que é uma arquitetura milenar, praticamente, né? Onde existem as pirâmides, onde ofereciam sacrifícios humanos e de animais. Essas construções eram ricamente decoradas com estátuas de animais e símbolos diversos. Como eram excelentes astrônomos, criaram calendários onde podiam conhecer as datas dos eclipses, estação do ano. Tudo isso era fundamental para a realização das atividades agrícolas e dos rituais aos seus deuses. Então os maias, né, assim como qualquer outra sociedade, né, criaram os calendários, né, isso a gente viu lá no sexto ano passado, né, que os maias, assim como os mesopotâmicos, os egípcios, precisaram criar calendários para ver a questão agrícola, para saber onde tinha período de chuva, para saber onde era o período mais seco, né? Então precisa-se da contagem do tempo. Então os maias eles tinham esse papel de desenvolvimento da sociedade que várias grandes civilizações tiveram, né? Então fica a dica aí para você conhecer mais sobre os maias. Vamos para os astecas na tela. Vamos lá, meu diretor. Então os astecas viviam originalmente no norte do México, tá certo? E migraram para o centro desse território e foram submetidos a vários povos. Em 1325 se estabeleceram no meio do Planalto mexicano, onde construíram sua capital. Rapaz, essa palavra para não virar pegadinha, mas bora lá. Tenochtitlan, quase que não sai. No centro de um lago. Essa cidade se tornou o centro do grande império e impressionou os espanhóis com suas ruas largas e limpas, olha lá. Então, os espanhóis quando chegaram, ai meu Deus, eles têm rua, como se fosse uma coisa tão anormal, né? O povo asteca se organizava como um verdadeiro império, cobrava tributos, assim como na Europa, né, dos povos subjugados, cultivava amendoim, milho, tomate, cacau para fazer chocolate. Olha aí, ó, cultura asteca, perdão. O asteca já criava chocolate com a receita que é mexicana. Feijão, abóbora, pimenta, melão, abacate e ainda comercializava artes, né, com as outras populações vizinhas. Veja que era um império, não é? Era um império e era um império maravilhoso, riquíssimo, né? Que Colombo chegou e ficou tão impressionado na época, né, os espanhóis que começaram a invadir a América Central e Norte, ficaram impressionados com o tamanho do desenvolvimento dessa sociedade, não é? Vale salientar que os astecas, como você viu na imagem aí também,
tem um sítio arqueológico lá no México, né? Foi descoberto. E esse sítio arqueológico mostra muito bem como era a organização desse povo que ali habituou no período que Colombo chegou. Então, tipo, Colombo ele se estabelece pela América, né, com suas descobertas de novos territórios, né, porque quando ele chega na ilha do Caribe, nas Antilhas, ele se deparou com indígenas, né? O povo indígena era uma tribo que estava um pouco atrasada em relação aos astecas. Então, quando ele vai para o México, né, os espanhóis em si, eles ficam admirados, porque eles achavam que ia encontrar o mesmo clã, mesmas pessoas que eles viram na ilha do Caribe, né, que é as Ilhas das Antilhas, quando ele chega em 1492. E ele viu um povo totalmente à frente, inclusive se brincar, dos próprios espanhóis, tá certo? Vem comigo para a tela para a gente ver os Incas, que é o povo originário aqui da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Então viveram na região onde estão o atual Peru, Equador, parte do Chile e da Argentina. Veja o tamanho do império do povo Inca, tá certo? Os Incas submeteram vários povos, estabeleceram uma rede de impostos. Mais uma vez, a gente vendo aí como essa questão do império, que já existia, tá certo? Contribuições de trabalho que atingia todo o império e registrava a cobrança de tributos e acontecimentos no sistema denominado de quipu. Essa conquista em uma série, né, de fios coloridos onde eram feitos de 1 até 9. Tá certo? Então, como era esse quipu? Então, eles tinham fios que ali de 1 até 9 delimitava tanto o valor e quanto você deveria pagar de impostos. Tá certo? Plantavam milho, batata, coca, né? Alô, meu refrigerante preferido. E domesticaram animais, como lhama, no qual obtinha lã, leite, carne, além de ajudar na carga de mercadorias. Porque você sabe que ali, onde tem o Peru, né, naquela região dos Andes, é um terreno totalmente, né, cheio de montanhas, de cordilheiras. Então precisa de um animal que seja adequado para fazer tanto a mercadoria, né, o transporte de mercadoria, como também o transporte de pessoas. É o que acontece, por exemplo, vamos comparar, é o que acontece no Egito. O que é que o Egito fez? Camelo, né, que se adequar à areia do deserto do Saara. Coisa linda, né? Então, os Incas, eles também se adequaram, né? Então, qual era o animal que tinha a capacidade de subir e descer? O lhama, né? Então, são sociedades que sempre existiram ali e com isso trouxeram, né, um grande desenvolvimento para aquela região. A gente tem hoje um sítio arqueológico em Machu Picchu, né, onde, se Deus quiser, um dia esse historiador vai lá conhecer, e, consequentemente, é um sítio arqueológico onde tem uma história belíssima, né? E se um dia você tiver a oportunidade, conheça Machu Picchu lá no Peru, tá certo? Vem comigo para a tela para você ver como é que funciona a economia. Então eu vou ter a agricultura como base de impostos, né? Então eu terei agricultura e impostos. Ali a gente está vendo uma figura desse povo, né? O imperador Maia, talvez. E temos esses dois segmentos. Agricultura e imposto. Nada mais do que isso, como qualquer sociedade da época faria, né? Então, a gente vai ter um comércio, né, também, um pouco pequeno comércio, mas o que vai mover mesmo será agricultura e imposto, tá bom? Bem simples. E antes de a gente terminar essa aula maravilhosa, só quero que você revise comigo esses principais pontos. Antes de Colombo chegar, botem na cabeça, você que é do 7º ano, que está me assistindo agora, a América já tinha o seu povo, ela já tinha seus impérios, ela tinha seus clãs, ela tinha suas tribos. Então, a América ela sempre existiu com esses grandes, né, líderes de sociedades, né? Ela tinha uma maneira de cultivo, 'cultivo, né? Se a gente for puxar para os nossos
sociedade que aqui habituava no Brasil, como é no caso das tribos indígenas, né? Como é o caso de várias que habituavam aqui, e a gente vai ter um povo fantástico, de uma sociedade que vai simplesmente, né, dominar, e sem dúvida ela vai trazer, galera, né, várias culturas, né, que já existiam numa sociedade, né, aquela sociedade que a gente está falando da europeia, mas eles tinham religião, eles eram excelentes astrônomos, né, eram excelentes agricultores, eles tinham um processo de irrigação, eles viviam em lugares que um povo hoje não consegue viver, né, devido à dificuldade, mas eles encontraram a solução, como no caso dos Incas, lá em Machu Picchu, né, que é acima do nível do mar, né, onde tem uma demanda muito grande, né, para você respirar, por exemplo, por conta da altitude. Né? Mas eles, sem dúvida, foram lá e se adaptaram. A gente vai ter os maias, que vão ter construções, e os astecas, que estão até hoje aí, né? Lá no México, na Guatemala, Belize, são esses lugares onde eles viviam, e eles vão ter até hoje esses sítios arqueológicos em pleno funcionamento e, sem dúvida, resguardado, porque é uma arquitetura de fazer inveja a qualquer uma nação que descobrisse. Vocês estão entendendo como é? E aí vem os europeus, né, no âmbito de conquistar esses territórios, achando que não tinha gente. Obviamente que os astecas e mais incas, eles simplesmente disseram, podem entrar. Claro que não, né? Óbvio que eles tiveram um confronto com os europeus, né? Assim como foram os nossos índios, né, no nosso território. Então, eles, óbvio que tiveram esse confronto direto, né? Porque ninguém quer perder território. Óbvio, não concorda? Então, tiveram um confronto sim. E, sem dúvida, eles também, tá certo, trouxeram tecnologias que os nossos antepassados que aqui viviam não tinham. Então, óbvio que vai ter um confronto entre europeus e os povos que aqui já habitavam, tá bom? Então, além disso, vão trazer também, infelizmente, doenças que não tinham aqui e vice-versa, não é? Então, exemplo, a gripe, a Europa já tinha uma vivência de gripe que, por exemplo, aqui na América não tinha essa gripe. Então, houve um surto, então houve uma diminuição enorme da população americana aqui no nosso território, que a gente hoje chama de América. Gente, é isso. Muito obrigado por ter assistido a nossa aula até agora. Forte abraço a todos e a todas. E lembre-se, a pandemia não acabou. Ao sair, use máscara e higienize sempre suas mãos. Isso só sai em extrema necessidade. Forte abraço, beijo e tchau. Valeu!